Olá, sejam todos muito bem-vindos ao módulo 1, Fundamentos, aula 3, com o professor João Pérez. Bem, desejo uma boa aula a todos e gostaria de esclarecer que a minha voz está um pouco diferente, estou afônico, peguei uma pequena gripe, mas isso não há de ser nada. Vamos em frente. Estamos falando do quê? De uma introdução profunda ao metaverso, né? No módulo 1, aula 3, e logo em seguida caminhamos ainda nessa introdução profunda para o módulo 2. O material de aula hoje, aula 3, módulo 1, ele é bastante denso, tem bastante conteúdo, é muito importante que todos tenham lido, leiam com atenção, é muita coisa, mas é importante sempre lembrar o seguinte: aqui nós temos opiniões diversificadas de várias organizações que estão fornecendo esses conteúdos. O conteúdo de blockchain ele é muito importante porque ele traz uma base para aquelas pessoas que não conhecem de como funciona a tecnologia e uma visão bastante consolidada daquilo que vem, dando alicerce para o que a gente chama de economia no metaverso. Da mesma forma, eu recomendo que todos possam fazer a leitura pós-aula, porque a leitura pós-aula é extremamente importante, com um fechamento de materiais que completam a visão total que a gente está fornecendo. Nós vamos iniciar falando sobre verdades e mitos no metaverso. Aqui é um pouco interessante observarmos que nós temos no mercado, né, aquelas questões que as pessoas fazem. Será que isso é verdade? Será? Mas isso é fake? Como é que as coisas acontecem? Né? Por que que nós temos um falando uma coisa e outro falando outra? E eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos num momento em que a mídia repassa a notícia de uma para outra e há, nesse caso, a interpretação das pessoas. Quando essas pessoas, apesar de serem excelentes repórteres, não têm uma visão tecnológica, a informação pode chegar deturpada. Então, vamos entender o que é mito, o que é verdade, nesse nosso mundo aqui. Quando eu falo de metaverso, mitos e verdades, separei 20 mitos aqui para que a gente possa conversar um pouco. O primeiro mito: só é possível entrar no metaverso com óculos de realidade virtual, óculos de VR. Isso é um mito, porque hoje, ao mesmo tempo que eu posso entrar com óculos VR, a maioria das plataformas, dos websites, eles permitem que eu também use uma tela plana, o meu smartphone, e a partir daí, obviamente que se eu entrar nesses que têm possibilidade de visão 3D, usar um óculos de realidade virtual, eu vou estar melhor servido, eu vou ter melhor imersividade. O segundo mito: o metaverso está só presente nos jogos de videogame. Obviamente que os principais metaversos, as plataformas hoje, elas são aquelas de videogame, mas eu tenho outras diversas plataformas em 2D, em 3D, que não são jogos. Então, não é verdade que só em jogos de videogame. Nós vamos entender direitinho isso, tá? Para que não haja dúvidas. Terceiro mito: o metaverso irá mudar a economia digital. É um mito porque a economia digital ela já existe na internet, ela já é consolidada com blockchain, criptomoedas e tudo isso, independente do metaverso. Na verdade, no metaverso, a economia digital ela é um alicerce para o metaverso. O quarto mito: o metaverso não ajuda em nada na educação de jovens e adultos. Isso é um mito porque uma das grandes características do metaverso é que ele permite uma melhor arquitetura de imersividade, de entendimento,
de fazer com que as pessoas se aprofundem e tenham melhor sensação no seu aprendizado. Então, nesse caso, é um mito por causa disso. Realmente, o metaverso é uma plataforma muito mais indicada para a educação, para que as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos aprendam. O quinto mito: o metaverso representa a Web 3.0. Eu diria que também é um mito. A Web 3.0 é um conjunto de novas tecnologias que vão proporcionar, de fato, a construção de mundos metaversais mais consolidados, distribuídos, com uma web mais segura, né? Então, hoje, nós temos metaversos em Web 2, alguns em Web 3, mas não significa que só vou ter metaverso em Web 2 ou só em Web 3. Eu posso continuar tendo metaversos híbridos em plataformas Web 2 e Web 3. E depois em Web 4, quem sabe, para frente. O sexto mito: NFTs são apenas imagens caras. Não, o token não fungível, as NFTs, eles são uma espécie de estrutura, de certificado, que não serve só para a imagem. Ele fica famoso aí pelo macaquinho do Neymar, mas eu digo assim, que ele serve para muitas outras coisas, não só para imagens. Ele tem diversas outras utilidades que a gente vai discutir hoje. O mito 7: no metaverso, não será possível vender produtos físicos, só digitais. Não, isso é um mito, não é uma verdade, porque no metaverso eu posso ter um NFT que represente uma imagem digital, como eu posso ter um NFT que associa a uma imagem digital um bem físico no mundo real. Então, numa estrutura de comércio, né, eu diria que seria possível vender bens físicos pelo metaverso, através de tokens, através de uma estrutura de meta-commerce. O oitavo mito: o metaverso é extremamente seguro. É verdade, o metaverso poderá ser extremamente seguro, ele poderá ter características mais avançadas com o uso de Web 3 e uma série de novas tecnologias. Mas o metaverso também usa Web 2 hoje. A maioria das plataformas, para poder contemplar públicos nos seus smartphones, nos seus tablets, nos seus notebooks simples, né, sem óculos, utilizando o Web 2, não tem a mesma segurança dos novos protocolos Web 3.0. Então, hoje, metaverso não é extremamente seguro. Num futuro, quando a internet toda puder estar consolidada em Web 3.0, e pode ser que isso nunca chegue, na verdade, ainda hoje nós temos o Web 1.1, Web 2 e o Web 3 convivendo. Então, pode ser que um dia a gente tenha toda a internet evoluída, mas só quando tivermos toda que o metaverso será extremamente seguro. O mito 9: terrenos, né, que estão sendo vendidos no metaverso não existem. Isso é um mito, porque mesmo que seja um terreno digital, ele tem uma ocupação em disco, e tendo uma ocupação em disco, ele é, vamos dizer assim, ele existe, mesmo que virtualmente ele ocupa um espaço naquele armazenamento, né, seja lá que tipo de meio for, num data center. Então, ele é físico, ele existe realmente, né? O mito 10: quem inventou o metaverso foi o Facebook. Isso é um grande mito, porque o Facebook representou
um papel muito importante, porque ele foi o catalisador que potencializou, né, as tecnologias que vinham se consolidando de metaverso nos últimos 30 anos, e ele pôs para o mercado, né, que, olha, uma das maiores empresas do mundo nessa área digital, vou mudar meu nome para Meta, e a partir daí o Facebook mudando, né, a sua holding para Meta Platforms, ela conseguiu potencializar a imagem de Meta. Todos aqueles que têm metaverso vão dizer, olha, assim como o Facebook está falando, eu estou aqui com a minha plataforma também. O mito 11º, né, seria, já posso investir no metaverso? Veja, nós não investimos no metaverso, nós investimos em aplicações dentro de mundos metaversais, dentro de uma plataforma metaverso. Exceto o caso de uma plataforma que leva o nome de metaverso, as demais são os mundos metaverso. Então, eu não invisto no metaverso, mas eu posso investir, comprar tokens, comprar NFTs, tokens não fungíveis, em plataformas do metaverso, né? Então não é investir, não é um investimento direto no metaverso, mas é indireto no mercado descentralizado, em economia DeFi descentralizada, que eu acabo investindo numa plataforma web que tem alguma coisa que possa me interessar. O mito 12, né? O metaverso é um videogame? Não, metaverso não é um videogame. Metaverso, eu posso ter mundos metaversiais que estão baseados em jogos, como é uma grande tendência. Na verdade, se pararmos para pensar, a nossa vida real, ela é um grande jogo. É um jogo onde vence os mais fortes, é um jogo onde a gente compete com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família. É um jogo de vida, é um jogo de luta, né? A nossa vida real é um jogo. Então, o pessoal que, como a Microsoft, por exemplo, que tem um direcionamento estratégico de mundos metaversos, mais para a gamificação, né? Ela tende a ser melhor sucedida, ela tende a provocar emoções, ela tende a levar expectativa, a criar combates, onde as pessoas que participam em seus mundos metaversos jogam, ganham dinheiro, trabalham, lutam, competem. Então, isso aí faz com que o metaverso possa ser visto por muitas pessoas como um videogame, mas ele não é um videogame, ele é a representação espelhada do nosso mundo real. O mito 13, né, o 13º aqui, seriam as NFTs só serão usadas no metaverso? Não, pelo contrário, as NFTs começaram sendo usadas no nosso mundo real, pela internet, pela Web 2, antes de ter o boom, né, ou de ter o hype do metaverso. Então, NFTs, ela veio, os tokens não fungíveis vieram num processo de viabilizar determinadas funcionalidades nos metaversos, mas não são só usadas no metaverso. Aqui vale lembrar que esses 20 mitos estão baseados nas perguntas que a gente recebe do povo, né? Pô, mas isso é verdade? Isso é verdade? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Por isso que a gente está tocando neste ponto de extrema importância. O 15º mito, o metaverso é um conceito novo do Facebook? Não. O Facebook tem uma responsabilidade pelo um conceito novo de metaverso. Veja só,
conceito de metaverso existe há 30 anos. O conceito atual do que seria metaverso e como ele poderá ser num futuro, de fato, tem responsabilidade do Facebook, né? Um conceito novo, com maior potencialidade, etc., né? Tornar o metaverso um metaverso único, por exemplo, é um conceito novo do Facebook. Tornar o metaverso uma plataforma compartilhada entre todas vamos dizer assim, os mundos virtuais que estão na internet, também é um conceito novo. O metaverso ele é único para todos. Bom, pode ser um conceito novo, mas inviável de ser alcançado hoje, com as tecnologias e poder computacional que temos, né? Então, esse 15º item, né, o metaverso é um conceito novo do Facebook, sobre alguns aspectos é como a questão do mito. O mito é aquilo que é meio verdade e meio não verdade, tá? Então, é meio verdade e meio não verdade. O metaverso tem uma visão nova do Facebook, sim. O 16º, o metaverso é uma fuga, né, virtual da realidade? Ora, eu diria que para algumas pessoas que fazem imersão muito profunda e querem desligar da sua realidade, o metaverso pode proporcionar essa fuga da realidade, que, aliás, esse é um problema, principalmente com adolescentes, com crianças que podem se desligar quando estão muitas horas né, imersas na internet de hoje. No metaverso, com uma realidade mais profunda, em 3D, isso pode se potencializar, né? Mas eu diria que, via de regra, para um adulto saudável e para uma criança saudável, essa fuga da realidade virtual não seria uma verdade pura, vai depender da cabeça de cada um. O mito 17º, né? O metaverso é um mundo à parte? Sim, ele é um mundo virtual à parte, mas ele não é o metaverso não é um mundo. O metaverso é uma plataforma que estaria composta talvez por vários mundos. Se eu tiver um único mundo no metaverso da Microsoft, por exemplo, eu estou no mundo metaverso da Microsoft, mas se eu tiver, por exemplo, na Meta hoje, já com 3, 4 mundos diferentes, com funcionalidades distintas na plataforma da Meta, cada mundo é um mundo, e eu chamo todos os mundos de metaverso, mas cada mundo virtual é um mundo metaversal. Então, aqui é um pouco, nós temos que fazer claramente essa distinção, para que não se confunda que metaverso é um único mundo, ok? O mito 18. Existe hoje um único metaverso? Eu acho que a gente já discutiu isso quando a gente viu a questão da interoperabilidade entre mundos metaversais. Eu não consigo hoje pensar num único metaverso, um único metaverso. Hoje e na prática, nós temos o metaverso da plataforma da AWS, o metaverso da plataforma da Decentraland, o metaverso da plataforma da Microsoft, o metaverso da plataforma da Meta, e eles não se conversam entre si. Nós, avatares, temos que entrar, se logar em cada um e participar de cada um da sua maneira. Então, não existe ainda a interoperabilidade. Então, o metaverso hoje não é único. Eles são vários, pode ser que um dia a gente tenha recursos para facilitar a nossa vida, para uma identificação unívoca, para que os nossos avatares possam navegar entre vários metaversos, né, no multiverso, de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila. O 19º mito, né? O metaverso não é um lugar comum em que podemos trabalhar. É um mito, porque, na verdade, já estão sendo construídos mundos virtuais exclusivamente para trabalho. Eles até já existem vários
na internet, mundos virtuais inteiros só para trabalhar, para fazer reuniões, para encontrar clientes, para poder produzir trabalhos de engenharia, para poder produzir uma série de coisas, compartilhando conhecimento, experimentando, né, laboratórios de realidade virtual e simulando situações do mundo real no mundo metaverso. Então, eu diria assim, muito pelo contrário, a grande tendência do metaverso serão aquelas que vão compartilhar ambiente muito produtivo, ambiente de trabalho. E o 20º mito é que o metaverso é puro marketing e hype de mercado. Eu diria sim, o metaverso é mito, porque ele não está, né, é marketing, é mito, porque ele não está 100% consolidado, ele é hype de mercado, porque ele vem sofrendo muito a approach da mídia, nós encontramos milhares de artigos, milhares de produções, isso eu estou falando somente do ano de 2021 e agora até agora, 2022, encontramos muita coisa, e a tendência para 2023, 2024, 2025 e daí para frente, isto vai continuar, né? Não tenhamos ilusão de que isso vai mudar, isso vai continuar, e eu diria que o hype desse inicial que ele teve potencializou muitos negócios e materializou muita coisa. Então, ele não é só hype, ele é a consolidação de uma série de tecnologias que já estavam estruturadas e que vão evoluir ainda. Então, por exemplo, quando eu olho, pegar uma das principais tecnologias, né? Realidade virtual, o VR. O VR tem mais de 30 anos, mas a evolução para chegar no nível de algoritmos, estruturas, sistemas, hardwares que estão disponibilizados para realidade virtual hoje, isto, com o metaverso, se potencializa a nível de pesquisa, de desenvolvimento de novas estruturas, de novos hardwares, de novos softwares, de novos protocolos que vão ampliar isto nos próximos anos. Então, o metaverso, ele não é só um hype de marketing, ele não é puro marketing, alavanca disso, mas o marketing, esse hype todo que veio, estará potencializando esse conjunto de tecnologias que se aplica no metaverso para os próximos anos. Então, eu acho que é por aqui. Eu trago aqui 2 links para que depois vocês possam complementar ainda, se quiser pesquisar, ver o que o mercado está falando sobre isso. Thelma, deu para você identificar alguma coisa? Quer me fazer alguma pergunta, por favor? Deu sim, professor. Esses 20 mitos a gente vê que podem ser muito mais que isso. O que é importante ressaltar, né? Quando a gente fala de marketing, não é marketing só plugado à publicidade. O metaverso vai ajudar na construção de novos serviços e produtos, que hoje essas responsabilidades estão dentro, né, da área de mercado, da área de marketing de uma organização, e que vai afetar cedo ou tarde todas as indústrias. Então, você que é da indústria do agro, mineração, outros tipos, saúde, o metaverso também vai afetar o seu mercado, o seu momento, porque ele faz parte dessa evolução natural que a gente está passando, né, de internet das coisas conectadas, do aumento das capacidades computacionais, do aumento das tecnologias correlacionadas ou arquitetura de sistemas e telecomunicações. Então, provavelmente, tem outros mitos que você tem deparado aí no mercado. Coloca aqui no nosso comentário para que a gente continue essa discussão, que a gente quer levar para você essa importância de não cair em cilada ou ter o seu vocabulário, a sua visão sobre o assunto deturbada pelo
que a mídia vem fomentando. Ok, Thelma, muito bom. Vamos em frente aqui. Ainda falando nessa parte de mitos e verdades, nós temos algumas verdades aqui que são incontestáveis. Ou seja, algumas coisas que precisam ficar, né, quebrar os mitos, né? Quais são os perigos, os riscos no metaverso? Ora, os mesmos riscos que nós temos com a internet de hoje. Por quê? Porque o metaverso, as plataformas estão na internet mundial de hoje e aquelas que não têm o HTTP3, né? E aquelas que não estão ainda em Web3 têm o maior risco. Então, todos nós estamos sujeitos a invasões hackers, né? A sequestros, que não aconteceu ainda, mas poderemos ter sequestros de mundos virtuais em plataformas, podemos ter ransomware, né? O sequestro de dados, que já acontece hoje em muitas estruturas, em muitos sites. Obviamente, podemos ter algumas coisas cada vez mais provável, que é a violação de privacidade dos avatares, as nossas identidades, os nossos IDs em mundos virtuais. Podemos ter impacto na autoestima e personalidade dos avatares, porque todos os abusos, né, de convívio social no metaverso poderão trazer desse tipo de coisa. Aí eu estou falando de uma visão que não é puramente tecnológica, eu estou falando no relacionamento humano, eu estou falando daquilo que interfere no comportamento das relações humanas, né? Isto devido ao quê? A desvios de conduta ética e moral de um avatar para com os outros, né? Inclusive a questão do stalking, da perseguição, daquele tipo de assédio que pode existir, assédio moral, assédio sexual, vários tipos de assédio poderão acontecer. Então, esses três itens, né, impacto na autoestima e personalidade dos avatares, desvios de conduta ética moral, assédio, tudo isso é um fator de extrema importância e que existe aqui uma tendência disso progredir à medida que a interatividade entre as pessoas, né, representadas por seus avatares em mundos metaversos, né, ou em mundos virtuais, cresça. Então, isso aqui é uma coisa que muitas regras de conduta, muita coisa ainda vai precisar ser estabelecida, principalmente para que as pessoas não se esqueçam disso, não se esqueçam da sua responsabilidade. E aí vão surgir nos mundos metaversais algumas figuras, algumas profissões que hoje não existem mais. Vai existir a polícia, vai existir o advogado de defesa, o advogado que vai mover uma ação contra um outro avatar que usou de assédio contra, né? E aí o mundo real que vivemos hoje ele vai se transportar para os mundos metaversos. Também vão acontecer as fake news, a circulação de desinformação, teoria da conspiração, todas essas coisas que fazem parte hoje da nossa internet, das nossas redes sociais. Tudo isso são verdades incontestáveis, vão acontecer com certeza no metaverso, né? E, obviamente, não podemos deixar de lado, né, que já acontece hoje, são os golpes envolvendo criptomoedas, ou criptoativos digitais, que já acontecem hoje, vão acontecer em outras plataformas, vão acontecer em plataformas do metaverso da mesma forma que acontece hoje. Aqui eu falo muito mais da questão de engenharia social, das questões que são assim mais focadas na questão do relacionamento humano, ou seja, eles vão explorar nossas vulnerabilidades, não só as tecnológicas, mas à medida em que um avatar começa a se tornar importante no mundo metaversal, ele começa a comprar terrenos, ele começa a ter propriedade, o olho gordo vai ficar em cima dele, e ele vai ser, então, pelos hackers, observado, e todo esse tipo de invasão tecnológica, né, e de engenharia social vai poder acontecer aqui também.
mesmo que se tenha a plataforma tecnológica mais segura, com L3, a engenharia social, ela impacta sobre o comportamento das pessoas e não sobre as tecnologias. Então, nós não podemos esquecer disso. Não sei se está claro para você, Thelma. Sim, com certeza, João. E gera aquela dúvida, né? Essa, esse avanço da visão computacional, que traz muito para a gente a realidade, o uso de cores, que mexe muito com a nossa cabeça, isso fica gravado na nossa memória, de você ter aquela confusão, né? Poxa, mas isso é do mundo real, é do mundo virtual? Eu acho que a questão social ou da expansão que o metaverso vai trazer e como as pessoas vão se comportar é uma questão que é uma verdade incontestável que a gente ainda não tem uma dimensão de como vai ser. É Quem hoje é viciado em jogos, por exemplo, né, ou já foi, sabe o quanto isso marca, né? Eu tive no passado um histórico familiar, numa época, 20 anos atrás, onde a gente teve a expansão do bingo e daquelas maquininhas, que depois até foi proibido no Brasil. Por quê? Porque muitas famílias acabavam se perdendo. O barulho, o som, esse ambiente, né, que te coloca imersivo nesse mundo virtual, acaba impactando, né, a mente das pessoas, a realidade, porque ela sai daquele ambiente, né, que seja nos jogos, e depois volta para a sua realidade, mas aquilo fica por muito mais tempo na sua cabeça, você te chama a atenção, né, esse poder da computação, das cores, faz com que você se prenda, mesmo saindo, você ainda continua preso do seu pensamento. Então, eu acho que as questões sociais aí ainda são interrogações que a gente não sabe como vai funcionar de acordo com a expansão do metaverso. Perfeito, Thelma. Só para lembrar, nós, no curso Metaverso Expert, nós temos um módulo que vai explorar bastante isso, inclusive com muita literatura, porque esse tema é um tema que vem sendo estudado já há vários anos pela academia, por várias, tem pesquisa científica, tem muita coisa que vai consolidar isso para a gente, pelo menos dar uma luz, né, no fim do túnel. Olha, já se analisou isso, já se analisou aquilo, existem tais cuidados, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo para minimizar esse tipo de coisa. Então, tudo isso já vem sendo estudado e a gente vai fornecer essas informações, ok? Ô, Diga. professor, uma outra coisa que talvez tenha assustado o pessoal, né, quando a gente fala sobre o dinheiro que vai transacionar, eu acho que vale a pena a gente entender que nós temos hoje já, mesmo sendo grandes instituições, grandes bancos, hoje o mercado financeiro é o que mais investe quando a gente fala em valores, em aplicações de cibersegurança, e mesmo assim ainda temos problemas. Então, não veja que o metaverso está surgindo com algum novo problema sobre fraudes financeiras ou virtuais. Os bancos, mesmo que os tradicionais, já são digitais e a gente já lida com esse tipo de problema. Se eu considerar que os bancos, né, existem há 600 anos, praticamente, 600 anos, e que desde 83, sim, né, 1983, se embarca tecnologia de comunicação, de segurança, nos todos os bancos mundiais. Veja que nós estamos falando de investimento bilionário nessa área
E mesmo assim existem golpes, existem fragilidades, vulnerabilidades que ainda não tem como corrigi-las, tá? Então é importante dizer que nós vivemos num mundo real e o metaverso está no mundo real. Ele é um mundo virtual, mas ele está no mundo real. Ok? Vamos em frente, Thelminha. E eu quero também aproveitar e convidar as pessoas a reverem alguns materiais que a gente já disponibilizou aqui, especificamente sobre o guia de filmes. Eu tive a oportunidade de assistir um filme esse fim de semana e veio assim outras situações do metaverso que eu nunca tinha imaginado. E eu, junto com o professor João, a gente já tem conversado há meses, antes mesmo da criação do curso, e agora com o curso falando todo dia sobre o metaverso, e mesmo assim vem, né, outras questões e fala assim, poxa, o pessoal que está produzindo filme, no caso, atores que já são vencedores de Oscar, para filmes bem diferentes, que confundem a mente. Então, você que está se formando aqui como expert em metaverso, sinta-se como nós, responsável na construção desse futuro. Perfeito, Thelma. Mas olha, aqui eu trago uma mensagem para todos, que é uma grande verdade, tá? Essa mensagem é a seguinte: aqui a gente atribui a Sócrates, né, essa frase, mas não sabemos de fato se foi ele que, né, que disse, mas é uma verdade. Só sei que nada sei. Essa, à medida que quanto mais você sabe, você aprende, você desenvolve, você vai chegando à conclusão que só sei que nada sei. É muito importante a gente pensar isso. Veja, porque hoje, apesar de eu ter começado a estudar sobre metaverso em 1998, já olhando isso para a internet, e gostei do tema, me aficionei de mundos metaversais, de realidade virtual e etc., eu hoje chego à conclusão que eu estou aprendendo porque eu não sei que nova tecnologia será lançada daqui 30 dias, o que vai acontecer com tecnologias que estão aí já consolidadas, se elas vão morrer ou não. Então, é importante a gente entender que todos nós estamos numa ascendente de crescimento, de aprendizado. Alguns sabem mais do que outros menos, mas todo mundo está aprendendo e evoluindo. Então, esse recado é muito importante, porque não existe quem saiba tudo, até porque o tudo não existe ainda. O tudo está em formação, em construção e talvez nunca chegue ao fim. Assim, a gente espera que a evolução humana nos conduza a isso.